Bom dia, irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos. Irmãos, hoje na Escola Bíblica Dominical, dando continuidade à revista que estamos estudando nesse trimestre, vamos ver a lição 6 dessa revista. A lição 6 tem o seguinte tema: a condição dos gentios sem Deus. Então, nós vamos fazer um estudo bem aprofundado do que o apóstolo Paulo falou aos irmãos de Éfeso, e que está registrado para nós na Epístola aos Efésios, no capítulo 2, versículos 11 e 12. Então, lá Paulo fala que aqueles irmãos, antes de conhecerem a Jesus, eles estavam numa condição espiritual muito ruim, uma condição espiritual realmente deplorável, né? E ele vai citar porque aqueles estavam naquela condição. E o que ele fala é muito importante para nós, hoje em dia, para termos assim apreço pela nossa condição espiritual, pelo bom relacionamento que desfrutamos com Deus, com Cristo, por nos tornarmos, como Paulo vai dizer, também participantes da promessa que foi feita a Abraão. Então vamos examinar tudo isso nessa lição de hoje. Eu tenho certeza que vai ser uma lição assim realmente bem edificante para todos nós. O texto áureo da nossa lição é baseado em Efésios 2:11, que diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. A verdade prática é a seguinte: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro das promessas. A leitura bíblica em classe está baseada em Efésios, capítulo 2, versículo 11 e 12, que diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Tem também esse outro texto aqui de Romanos, né, na nossa leitura bíblica em classe. Romanos 4, 12 ao 14, que diz assim: e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. São três os objetivos da lição de hoje, né? No primeiro tópico, nós vamos conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. No segundo tópico da lição, o objetivo é explicitar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. E no terceiro tópico da nossa lição, o objetivo é afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a destruição. Introdução. Na presente lição, veremos que a carta de Efésios lembra aos gentios de que, antes deles se tornarem cristãos, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Então, quais eram as 5 formas de privação que eles experimentaram ou experimentavam antes de se tornarem cristãos? Então, o próximo slide explica, né?
eles estavam sem Cristo, estavam separados de Israel, estavam alienados quanto à promessa, estavam sem esperança e estavam sem Deus no mundo. Isso, irmãos, é baseado no que está aqui, né, em Efésios, né, capítulo 2, versículo 12, que diz assim: que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Né? Então, essa era a condição espiritual que os gentios, né, estavam antes deles aceitarem a Cristo. Eles estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, né, que Deus havia feito a Abraão, estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Então, era uma condição realmente lastimável, né? Aquela que os gentios estavam. Vamos nos aprofundar mais nessa condição deles, né? Vamos em frente aqui na nossa lição. Os gentios não tinham parte com a promessa de Abraão e, por isso, não eram herdeiros das promessas. A Epístola aos Efésios mostra a condição da posição gentílica, incircuncisos, sem Cristo, separados de Israel e longe da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Nesta lição, temos a oportunidade de constatar a real situação do ser humano sem Deus e o quanto ele carece da graça e da misericórdia divina. E o ponto central da nossa lição é: os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas somente mediante a fé em Cristo. Então vamos ver aqui o primeiro tópico, né? Chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e chamados por eles de incircuncisos, né? O conceito de circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como o sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Então, todo menino, né, em Israel, no 8º dia de vida, né, após o seu nascimento, ele tinha que ser circuncidado, né? Isso aí foi um pacto que Deus fez com Abraão. Todas as pessoas da casa de Abraão, do sexo masculino, tinham que ser circuncidados. A circuncisão era um sinal, né, de que aquela pessoa fazia parte, né, de um povo que tinha uma aliança com Deus. Vamos aprender mais sobre isso. A circuncisão simbolizava a aliança dos israelitas com Deus. Equivalia ao batismo cristão. Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, ou seja, ela era apenas um selo da sua fé. Aqui cita o texto de Romanos 4:11, né? Nesse texto, o apóstolo Paulo, ele explica que Abraão, ele foi circuncidado para simbolizar, ou seja, era como se fosse um sinal ou um selo da justiça da fé, né? Da justificação que ele tinha já adquirido antes, né, pela sua fé em Deus. E aqui diz uma coisa interessante, né? Que a circuncisão ali de Abraão, né, e dos seus descendentes, ela equivalia ao batismo cristão. O batismo cristão, ele simboliza uma aliança, né, da pessoa com Jesus e com Deus, né? A mesma coisa também, a circuncisão, ela era um sinal ou um selo, um símbolo, né, da relação especial que
os descendentes de Abraão tinham com Deus. Mas a base desse relacionamento, né, era a fé. Então, não adiantava, por exemplo, o descendente de Abraão ser circuncidado e não ter fé em Deus. É a mesma coisa também de um cristão que foi batizado e perdeu a fé em Deus. O batismo dele também não tem nenhum valor. Então, são símbolos, né? O batismo é um símbolo do relacionamento com Deus. A circuncisão era um símbolo que os descendentes de Abraão tinham da sua relação com Deus. Mas para sustentar essa relação, era imprescindível que houvesse a fé, né? A fé em Deus, né? Sem essa fé, a circuncisão nada valeria e o batismo também nada valeria. Certo? Vamos adiante. A circuncisão do coração. O ensino trazido por Paulo era que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne, realizada pelos homens, mas que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus, conforme Romanos 2:29. Então, aqui o apóstolo Paulo está mostrando, né, que a verdadeira circuncisão, a que vale realmente para Deus, não é a circuncisão da carne, né? A circuncisão externa, mas a circuncisão interior, a circuncisão do coração, né? E essa circuncisão a pessoa só tem quando ela realmente exerce fé, né? Quando ela aceita Jesus como seu Senhor e Salvador e pela fé mantém esse relacionamento, né? Tanto com o pai como com o filho. Sem essa circuncisão interior ou circuncisão do coração, não adianta, né, a pessoa nem ser batizada, nem adianta ela ter uma circuncisão externa, né, exterior. O que vale para Deus é a condição do coração, a fé da pessoa. A circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios, conforme Gálatas 5:2 e 3, Filipenses 3:2. Em Antioquia, a questão provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da Igreja em Jerusalém, o qual decidiu que os gentios que se tornavam cristãos não precisavam ser circuncidados, conforme Atos 15, do 1 ao 29. Então, se lermos, né, em nossas Bíblias o que diz lá o livro de Atos, capítulo 15, versículo de 1 a 29, nós observamos uma coisa interessante, né? Começou a haver, né, na igreja de Antioquia, da Síria, uma forte discussão, né, com cristãos que haviam vindo da igreja de Jerusalém e que diziam, né, que para que os irmãos fossem salvos, além deles terem aceitado a Jesus como seu Senhor e Salvador, terem sido batizados, eles precisavam também serem circuncidados. E aí começou a haver uma discussão muito forte entre esses irmãos que tinham vindo de Jerusalém e Paulo e Barnabé, né? Paulo e Barnabé, eles defendiam que não era necessário a circuncisão para a salvação, e esses outros irmãos que tinham vindo da igreja em Jerusalém, né? Que eram judeus de nascimento, que tinham aceitado a Jesus, eles diziam que precisava, né? Que os gentios que se tornavam cristãos tinham que ser circuncidados. Aí o que é que aconteceu, né? Os irmãos foram a Jerusalém, falaram a questão com os apóstolos se reuniram, né? Foi então o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, e após muitos argumentos, né? Principalmente da parte de Pedro, de Tiago, de Paulo, né? Então se chegou à conclusão de que aqueles gentios que abraçavam o cristianismo, eles não precisavam ser circuncidados. Foi a decisão desse primeiro concílio da igreja em Jerusalém. E essa decisão, né, e todo o histórico desse concílio está registrado para nós em Atos, no capítulo 15,
versículo do 1 ao 29. Resumindo, então, esse primeiro tópico, irmãos, diz assim: os gentios, apesar de serem desprezados pelos judeus, não precisavam serem circuncidados para tornarem-se descendência de Abraão, né? Conforme o primeiro concílio lá da igreja declarou, a circuncisão não era obrigatória para a salvação. Agora vamos entrar no nosso segundo tópico do estudo, né? Que é estranhos ao concerto da promessa. Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que, naquele tempo, isto é, antes de se tornarem cristãos, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Separados da comunidade de Israel. Em Efésios 2:12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Comentando sobre esse texto de Efésios 2:12, a obra Comentário Bíblico Bacon diz o seguinte: falando mais especificamente sobre a alienação dos gentios, o apóstolo Paulo enumera as tragédias espirituais dos que estavam naquele estado. Primeiramente, estes efésios estavam sem Cristo. Antes de ouvirem e responderem a palavra da graça, eles não tinham parte ou parcela no povo messiânico. Fato que significava que eles não possuíam a esperança do Messias ou qualquer benefício que viesse junto com isso. Sua história era sem Cristo. Não há tragédia maior para o ser humano. Em segundo lugar, eles estavam separados da comunidade de Israel. A alienação é expressa aqui pelo termo apalotriostai, que significa essencialmente excluído da, e não mero afastamento temporário de uma agregação anterior. Os gentios estavam fora da comunidade do povo de Deus, com exceção de alguns prosélitos. Mas, mesmo entre estes, ainda permanecia o sentimento de intrusão. Em terceiro lugar, eles eram estranhos aos concertos da promessa. Israel era a comunidade do concerto. Estes concertos foram feitos com Abraão, conforme Gênesis 12, 2 e 3, Gênesis 15, 8 a 21 e Gênesis 17, de 1 a 21. Com o povo sob a chefia de Moisés, conforme Êxodo 24, do 1 ao 11. E com Davi, conforme 2 Samuel 7, do 13 ao 16. Eles forneceram a base da existência de Israel. Os concertos de Deus continham promessas de bênçãos, se o povo fosse fiel na obediência às cláusulas estipuladas por Deus. A maior bênção era a garantia de libertação pelo Messias divino, porque os gentios estavam fora da comunidade. Eles eram estranhos, ou xenoi, estrangeiros, né? A palavra grega significa estrangeiros, ou não participantes dos privilégios atuais e futuros, os quais foram garantidos a Israel. A quarta tragédia espiritual, em consequência da anterior, é que estes efésios não possuíam esperança e estavam sem Deus. A ruína moral e espiritual de tais gentios era completa. Eles não tinham esperança do triunfo final da justiça e amor divino. Para eles, as questões finais da história do mundo eram sombrias, preocupantes e incertas. A época de ouro deles estava no passado, irremediavelmente perdida, ao passo que a época de ouro do povo judeu estava no futuro. Alguém observou que precisamos de uma esperança infinita, que só a fé em Deus pode dar. Westcott repara no patético da estranha combinação sem Deus, a palavra grega atenoi, que significa ateus, e sem esperança.
Eles enfrentavam a natureza e a vida sem esperança, porque não tinham relação com o intérprete da natureza e da vida. Westcott afirma que os gentios tinham muitos deuses e muitos senhores, e um Deus como causa primeira nas teorias filosóficas, mas nenhum Deus que amasse os homens e a quem os homens pudessem amar. Então, irmãos, isso que foi lido agora, né, está nessa obra, Comentário Bíblico Bacon, né? Ele comentando sobre Efésios 2:12, ou seja, a situação espiritual dos antigos Efésios, né, antes deles se tornarem cristãos. Então, era uma situação realmente muito triste, né? Aqui diz, eles estavam sem Cristo, estavam separados, né, da comunidade de Israel, né? Eu estou lendo aqui esses trechos que estão em negrito, né? Eram estranhos aos concertos da promessa, eles eram estrangeiros, ou seja, estranhos ou estrangeiros, né, com relação aos israelitas. Aqui diz que não possuíam esperança e estavam sem Deus no mundo. Então veja que era uma condição realmente lastimável, né? Vamos ver mais sobre isso. Aqui diz que aqueles efésios, antes de aceitarem a Jesus como seu Senhor e Salvador, e, portanto, antes de passarem a ter um relacionamento pessoal com o verdadeiro Deus, eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Então, era uma situação lamentável realmente, né? E essa situação deles, dos antigos efésios, antes de aceitarem Jesus, é a mesma situação que as pessoas que hoje, que ainda não têm, não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, e tem, né? É a mesma situação, né? Por isso que é importante o estudo dessa lição, é sabermos como é a condição da pessoa, né, que ainda não tem um relacionamento com Deus. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que, por meio da fé em Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão, conforme Gálatas 3:29, né? Vamos dar uma olhadinha nesse texto, né? Gálatas 3:29. Vamos ver o que é que o apóstolo Paulo fala aqui sobre esse assunto, né? Gálatas 3:29. Diz assim: E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, todos aqueles, né, que são de Cristo, né, ou seja, são cristãos, né, se tornaram cristãos, aqui diz que são descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa, né? Então, passam, né, a herdar as bênçãos, né, que Deus havia dado a Abraão, né? Passam a ser herdeiros, né, juntamente com Abraão. Agora vamos entrar nesse outro tópico aqui, alienados aos pactos das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Dentre eles, né, vamos dizer quais eram alguns dos pactos, né, que Deus tinha feito com os israelitas. Aqui diz, ó, o pacto abraâmico, né, que foi o primeiro pacto feito diretamente com Abraão, está registrado em Gênesis 12, do 1 ao 3. O pacto mosaico, feito na época de Moisés, né, está registrado aqui em Deuteronômio 28, do 1 ao 14. E também tem o pacto davídico, né, que foi feito diretamente com o rei Davi, né. Está registrado aqui em 2 Samuel 7, do 13 ao 16. Os gentios não tinham noção desses pactos e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora,
uma vez tendo aceitado a Cristo, é revelada a eles a grandeza do amor divino. Então, os gentios, logicamente, né, como eles não faziam parte da nação de Israel, eles não tinham nenhuma ideia, né, sobre os pactos que Deus havia feito com essa nação, né, com os patriarcas dessa nação, e muito menos eles tinham participação nesses pactos, né? Por isso que o apóstolo Paulo disse lá aos Efésios que eles estavam alienados, né, dos pactos, né? Vamos só ler novamente aqui Efésios 2:12, né? Aqui diz, ó, quando ele fala assim, em Efésios 2:12, né? E estranhos aos concertos ou pactos da promessa. Então, eles eram estranhos, eram completamente alienados com relação a esses pactos, não faziam parte deles, né? E passaram a fazer parte, né? Passaram a participar das promessas desses pactos, né? Quando aceitaram a Jesus, certo? Então, resumindo aqui o tópico 2 do nosso estudo, né? A antiga condição dos gentios era desoladora. Viviam sem Cristo, estavam separados de Israel e eram estranhos ao concerto da promessa. E ainda tem mais duas condições que os gentios estavam envolvidos, né? Eles estavam sem esperança e sem Deus. Esse é o tema, né, do terceiro e último tópico do nosso estudo. Então, o ponto 1 do terceiro tópico é desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Apesar de terem muitos deuses e muitos senhores, os gentios não tinham um relacionamento pessoal com o verdadeiro Deus, o Pai, conforme 1 Coríntios 8, 5 e 6, né? Isto lhes tirava as esperanças quanto ao futuro. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e de incertezas. O segundo tema do terceiro tópico é sem Deus no mundo. A expressão sem Deus no mundo, de Efésios 2:12, não significava que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses, tais como Júpiter, Mercúrio, Diana e muitos outros, conforme 1 Coríntios 8, 5 e 6. Por exemplo, aqui nessa tela, né, nós temos aqui a gravura, né, da deusa Ártemis, né, que era como os gregos conheciam essa deusa, né, e os romanos chamavam ela de Diana. Ela era a deusa da caça, da vida selvagem, da abundância e da fertilidade, né? Então, lá na cidade de Éfeso, havia um majestoso templo, né? Um templo muito grande, muito bonito, dedicado à deusa Diana. Ele era tão bonito que ele era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, aqueles gentios, antes de aceitarem a Jesus como seu Senhor e Salvador, eles estavam, eles tinham deuses aos quais eles adoravam, né? Mas eles não conheciam era o verdadeiro Deus, o Deus verdadeiro que havia se revelado à nação de Israel, né? E é sobre isso que Paulo está se referindo aqui, quando ele diz que eles estavam sem Deus no mundo, quer dizer, eles estavam sem o conhecimento, sem um relacionamento com o Deus verdadeiro, né? Mas deuses falsos, eles sempre adoraram, né? Por exemplo, lá na cidade de Listra, né? Lá havia o templo de Júpiter, né? Quando Paulo esteve em Atenas, né? Ele viu que eles lá tinham muitos
altares, né, a vários deuses, né, deuses do panteão grego, né, mas eles não conheciam, né, e nem tinham um relacionamento com o Deus verdadeiro que havia se revelado a Israel. Então é nesse sentido que devemos entender essa expressão sem Deus no mundo. Portanto, sem Deus no mundo significava que eles estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel, a quem Jesus chamou de o verdadeiro Deus, conforme João 17:3. Felizmente, ao aceitarem a Cristo, passaram a ter um relacionamento pessoal com Ele. Lá em 1 João 1:12, né, que está citado aí, vamos ver o que é que diz lá, né? 1 João 1:12. Diz assim. Aliás, João 1:12, né? É João 1:12, não 1 João, é João 1:12. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, aqui está falando de Jesus, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, todos aqueles que receberam a Jesus, né? Jesus deu o poder, né? A oportunidade de se tornarem filhos de Deus, né? O verdadeiro Deus, né? Então, resumindo esse terceiro tópico, diz assim: a antiga condição dos gentios era lamentável. Desprovidos de esperança e sem Deus na vida, caminhavam a passos largos para a destruição eterna. Conclusão, né? Conclusão do nosso estudo. Noutro tempo, éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Separados de Cristo, vivíamos alienados do concerto da promessa feita a Abraão. Aliás, da promessa feita a Abraão. Vivíamos sem esperança e longe do verdadeiro Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo, incluiu-nos na esperança da promessa feita a Abraão e revelou a nós o único e verdadeiro Deus, o Pai. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Conforme Efésios 1:3. É isso, irmãos. Então, quando a pessoa aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ele passa a ter também um relacionamento pessoal com o verdadeiro Deus, né? O Pai, né? E a vida dessa pessoa muda completamente, né? Como falou aqui, né? No slide, né? Tivemos os nossos corações, né? Circuncidados, né? Pela fé, né? Nos aproximamos de Cristo e passamos a ser incluídos na esperança da promessa que foi feita a Abraão, né? Então, tudo isso quando aceitamos, né, a Jesus como nosso Senhor e Salvador. E na próxima lição vamos estudar o seguinte tema. Lição 7. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Essa aula provavelmente vai ser dada pelo nosso pastor Gleidson. Então, irmãos, eu agradeço a atenção dos irmãos, desejo a todos um bom domingo e qualquer dúvida que os irmãos tenham com relação a esse estudo, os irmãos podem entrar em contato comigo. Um bom dia para todos.